Nossa conversa de hoje é com um verdadeiro líder judeu. Um homem que dentro do esporte judaico ocupou todas as funções que se pode esperar de alguém que mostra o caminho a outras pessoas. Chegou à presidência da Maccabi Mundial. Eu estou falando do meu querido amigo Marcos Arbeitman. Nós estamos entrando no ar neste momento com Menorá na TV, mais uma vez. Dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Marcos Arbeitman, eu vou logo dando um chute na canela dele. Marcos, como é que você se define como pessoa? Brasileiro, judeu e sionista. Marcos, quando e onde você começou a trabalhar, hein? Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, de office boy na escola Sholem Aleichem. No documento tinha que constar que tinha 14, porque a lei não permitia, mas eles foram condescendentes comigo e comecei a trabalhar no que se chamava Casa do Povo, onde estava a escola Sholem Aleichem. E o teu envolvimento com a comunidade judaica, Marcos? Há quanto tempo e por que você se envolveu tão profundamente com a comunidade judaica, chegando à presidência da Hebraica e à presidência da Maccabi São Paulo, Maccabi Brasil e Maccabi Mundial? Tinha a felicidade de jogar futebol, quer dizer, à vontade. E saía de casa no Bom Retiro, chamava Rua Tocantins, hoje chama Rua Talmud Torá, felizmente, e ia a pé até a Rua da Coroa. Eram quase 6 quilômetros. Então tinha que sair às 6 da manhã para ir jogar futebol no Maccabi, que ficava na Rua da Coroa, na Vila Maria, aqui em São Paulo, e jogar futebol com o meu grupo. Aí apareceu um senhor que fabricava chocolates, Davi Copenhagen, e um outro senhor que fabricava materiais de plásticos, que é manufaturas de brinquedos plásticos, Bach, seu Samuel Bach, e os dois me disseram: olha, você precisa ser diretor do juvenil de futebol. Bom, tá bem, se é preciso ser diretor. E aí eu tinha a camisa, naquele tempo chamava Centro Médio, número 5, hoje ele é volante, mas na época era o Centro Médio, mas era bom porque a camisa 5 era minha e as outras a gente distribuía pelos demais. Nós sabemos que você foi um pereba, mas foi assim que você começou jogando futebol, a sua vida dentro da comunidade judaica. Depois você ocupou vários cargos e é importante como você passou do esporte para a política judaica e essa carreira sensacional que você fez. Conta um pouquinho pra gente. Davi Copenhagen e Samuel Bach, depois de uns 2 anos, numa eleição do Clube Maccabi, me pediram para compor como secretário. Bom, eu não sabia direito o que era, mas eu já tinha acho que 14, 15, 16 anos, aceitei e dali para frente fui vice-presidente, presidente do conselho, participando do Maccabi. Um dia, já então casado, meu sogro, Manuel Epstein, sócio número 1 da Hebraica, diz: você precisa ser sócio da Hebraica, e depois que infelizmente ele faleceu, ele me passou até o título de sócio número 1, que me orgulha muito, e eu comecei a trabalhar na Hebraica como diretor-geral de esportes. De lá, Jacó Kaufmann, que era o presidente, me convidou para ser o secretário, então Naum Rotenberg. De secretário fui vice-presidente e, querendo ou não, acabei sendo presidente e, para minha felicidade, por 3 mandatos não seguidos, alternados. Quem foi o teu exemplo na comunidade judaica, hein, Marcos? Quem foi que você seguiu? Davi Copenhagen, que Deus o tenha, Samuel Bach, posteriormente no trabalho público, Naum Rotenberg, um grande advogado, felizmente ainda hoje, na Demarest Almeida, e que nos deram um caminho de seriedade, de correção, que é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. O que é que você leva no coração? Um episódio que tem acontecido na tua vida de prestação de serviços sensacionais à comunidade judaica que você nunca mais vai se esquecer? Bom, houve vários nesses períodos todos, porque eu consegui, Rony, chegar a presidente mundial do Maccabi World Union, uma entidade que está no mundo todo
e que faz a Maccabiada Mundial, por exemplo, mas que tem um trabalho de educação, um trabalho de trahavut, de trazer, de manter o judaísmo. E aí então o presidente, que era um inglês, Pierre de Gildesghem, me deu uma posição dentro do movimento para que eu fosse à Rússia, então Rússia, na época a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e tratar com as comunidades, em Látvia, Livna, todas as cidades, Lituânia, onde era o Maccabi, onde Davi Copenhagen lutava greco-romana, e qual era o meu trabalho? É juntar os jovens e ver quais deles queriam fazer esporte e vir participar da Maccabiada. Na verdade, foi um grande trabalho de aliar. Quais os cargos que você ocupou dentro da comunidade judaica brasileira e também no mundo judeu internacional? Tive a oportunidade, felicidade e responsabilidade de ser o primeiro presidente latino-americano da União Mundial Maccabi, Maccabi World Union, e isto realmente na época foi uma grande transformação e devo muito a este movimento que respeito tanto, me considero macabeu. Depois aqui no Brasil assumi praticamente em todas as entidades a responsabilidade que me chamavam para atuar. Não existe uma única entidade da comunidade, desde o Hospital Albert Einstein, Unibis, a entidade que for citada em que eu não tive a oportunidade de estar. Só não fui onde não fui chamado, mas felizmente, pelo jeito, esse pessoal não entende muito da coisa porque me chamam para todo lado e eu estou em todas as entidades da comunidade. As entidades em si, no fundo, são apenas nomes. O que vale quem são as pessoas que estão atuando lá. Então, quando você tem na Federação Israelita do Rio de Janeiro, na Federação Israelita de São Paulo, ou na CONIB, em qualquer entidade, pessoas dedicadas, competentes, ativas, essa entidade cresce. A gente vai para uma entidade para ajudar a entidade a crescer, e não a entidade fazer com que nós possamos crescer no conceito da comunidade. Então, eu hoje considero que as entidades da comunidade estão lutando muito, principalmente contra a assimilação. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, não sei se está ocorrendo a mesma coisa em outras cidades, eu sei que em Belo Horizonte está, em Porto Alegre está, em Curitiba nós estamos com esse problema, mas aqui em São Paulo, a Hebraica, que eu tenho o privilégio, até quero dizer aqui, de ser sócio número 1, onde eu fui presidente por 3 mandatos e 3 também no conselho, tinha na época 36 mil sócios e hoje tem apenas 15 mil. E isto nos preocupa enormemente, que é a assimilação. Nós temos que continuar identificados como bons brasileiros, temos que ser de identidade e atividade judaica. O que é que te deu mais prazer e o que te dá mais prazer em termos de atuação judaica no seio da comunidade judaica mundial? Quando nós conseguimos recuperar um jovem judeu que volta às suas origens, às suas raízes e volta a se identificar com o judaísmo, está pago todo o nosso trabalho. Quem salva uma criança equivale a salvar toda a humanidade. Ô Marcos, conta para mim alguma coisa que você não gostaria de ter presenciado dentro desse tempo todo em que você prestou serviço e ainda presta a comunidades judaicas no Brasil e no exterior. Nós tivemos vários problemas, vocês podem imaginar, de racismo, antissemitismo, as lutas todas que a gente enfrenta. Mas tem uma tese, que até é difícil a gente adotar, de que o judaísmo cresce mais com os movimentos antissemitas. Quanto maior o movimento antissemita, mais força tem o judaísmo. Eu preferia que o judaísmo crescesse por moto próprio, por virtude própria, e não depender de perseguição ou de atos terroristas. O judaísmo existe há 3.546 anos. Temos 5.778 anos da criação do mundo, mas o judaísmo nasceu com Abraão há 3.746 anos. E somos primos irmãos dos ismaelitas, que são os muçulmanos, porque Abraão teve Ismael e Israel.
o que a gente propugna, e isto é o melhor de tudo, é a paz para Israel e a paz para toda a humanidade. Qual a avaliação que você faz, hein, Marcos, sobre a liderança judaica brasileira? São líderes, são dirigentes? Como é que você vê essa coisa? Olha, não seria justo eu fazer uma avaliação plena desta forma, porque não conheço em todos os lugares. Mas conheci, por exemplo, eu só vou pegar um bom exemplo, o Miguel Kriegsner e o Sidney Axelrod em Curitiba. Eles não só que renovaram a sede, a instituição, fizeram um pleito contra o Holocausto, fizeram um verdadeiro museu, estão ajudando a reconstruir a comunidade, pequena, mas forte e ativa. E eu prefiro o bom exemplo. Onde a gente não está bem, onde os nossos dirigentes não estão se dedicando na forma como deveriam. Marcos, o que está faltando, na tua avaliação, para a comunidade judaica do Brasil poder se orgulhar de ser uma organizada comunidade judaica como existe em outros países do mundo? Falta mais dedicação, falta mais conhecimento, divulgação. Com esta comunicação está muito deficiente. A nossa imprensa na comunidade ela é muito reduzida. Nós temos muito pouca coisa com a força que a gente tem. Eu citei ao Rony um exemplo, até que ontem no teatro, com uma diretora que chama Regina Duarte, 50 anos de Rede Globo, e ela me disse, eu não faço espetáculos nos dias de Yom Kippur, Rosh Hashanah, porque não vem ninguém ao teatro. Ele tem a ideia de que a comunidade tem 1.100.000 pessoas, e infelizmente nós não somos mais do que 150 mil judeus no Brasil. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Marcos Arbeitman, ele que é o titular da Maringá Turismo, ele também foi presidente da Maccabi Mundial, presidente da Hebraica, presidente da Maccabi Brasil e já estará de volta para conversar um pouco mais conosco sobre as experiências que ele tem na comunidade judaica brasileira e na comunidade judaica internacional. Já voltamos, não saia daí. Ô Marcos, você quer deixar alguma mensagem aos dirigentes judeus da atualidade, os presidentes, seja da Federação de São Paulo, da CONIB, da Federação do Rio de Janeiro, hein? É uma oportunidade maravilhosa que você me dá e eu quero me valer dela. Se você assumiu uma responsabilidade em qualquer entidade da comunidade, qualquer uma, que seja desde um clube, que temos todos no Brasil, seja uma instituição cultural, educacional, escolas, hospital, etc., dê o máximo da sua dedicação. Você pode e deve prestar um serviço comunitário. Isto não vai prejudicar a sua vida profissional. Ao contrário, isto ainda vai ampliar os seus horizontes, vai lhe dar mais conhecimento da comunidade e o seu próprio negócio vai evoluir. Mas esse trabalho não deve ser para levantar sua personalidade. Ao contrário, você que deve fazer toda a força para levantar a instituição onde você trabalha, ou deveria trabalhar. Ô Marcos, você é conhecido como um verdadeiro trator quando você trabalha. É só olhar para as suas empresas e ver o sucesso que você faz. Quais foram os serviços que você prestou à comunidade brasileira, fora da comunidade judaica, principalmente na área do esporte e na área da sociedade, na área da carência, na área dos menores? O Mário Covas, então governador, meu guru, um homem sério, me chamou para uma responsabilidade enorme de 2 secretarias ao mesmo tempo, de esportes e turismo. Esportes, ele sabe da minha ligação, inclusive da União Mundial Maccabi, e nos clubes onde eu pratiquei e faço e trabalho, e também do turismo, que a minha empresa está no ramo há 50 anos. E fui fazer o trabalho. Durante 8 anos servi a Mário Covas, até que perdemos o seu falecimento, e aí fiquei 2 anos com Geraldo Alckmin. E aprendi com eles uma coisa bem simples. É possível ser servidor público e não roubar. O problema do Brasil é corrupção.
Nós temos que acabar a corrupção. E só Lava Jato é pouco. Nós precisamos que a consciência de cada um que foi ser político, que você não vai lá para roubar, você vai lá para servir. E em servindo, você ganha todas as eleições que você for participar. Não vai precisar de verba, nem faz aquele FC, fundo de campanha, que na verdade é uma forma de roubar pensando que está fazendo correto. Não está. Você está roubando dinheiro da educação, da saúde, do transporte, da creche. Se você está disposto a servir na política, vá para fazer o seu trabalho com seriedade, honestidade e correção. Este caminho te leva ao reconhecimento e, se quiser participar depois de qualquer eleição, não precisa nem fazer publicidade. Marcos, como é que você define a importância da lealdade, do companheirismo, da amizade e, principalmente, da fidelidade no comportamento entre as pessoas dentro e fora da política? Lealdade é fundamental. Aliás, quem é leal é leal. Não existe meio leal. É como quem é honesto é honesto. E não é favor nenhum ser honesto. Não é favor nenhum ser leal. É praticamente intrínseco, um valor que você já deve levar na sua vida. É lealdade. Você pode se enganar, você pode errar. Eu já apostei em gente que depois de algum tempo se demonstrou extremamente desleal. Tenho pena dele. Não é meu problema, o problema é dele. Nós precisamos trabalhar sempre com gente que esteja ao nosso lado com extrema lealdade e nós sermos leais a eles. Eu conheci o Sr. José Gomlewski, que foi um êmulo presidente aí de várias instituições do Rio de Janeiro, e hoje tem o Rony trabalhando aí. Eu quero dizer, aí está um exemplo de homem leal. Leal sempre, porque era a sua forma de ser. Marcos, o Brasil tem jeito? O Brasil é um país maravilhoso. Meu pai saiu da Polônia, em Lublin, onde ele estudava na Yeshiva, e veio para o Brasil. Aqui ele encontrou minha mãe, que fugiu da Rússia, de Odessa, e o seu pai, Dr. Marcos Meligendler, que era um promotor na Rússia, um judeu, ser promotor lá era muito difícil. Casaram-se aqui e tiveram 3 filhos, meus 2 irmãos. Pois olha, que país de oportunidade, que país maravilhoso. Nós começamos com -0, trabalhando, lutando. Hoje estamos à frente de 3 empresas com 537 profissionais. Este é o melhor país do mundo. Ô Marcos, conta pra gente direitinho essa história da tua família que queria ir para a Argentina, seu pai queria pegar o navio para a Argentina e acabou pegando o navio aqui para o Brasil. Conta pra gente o que aconteceu nesse episódio. O visto do meu pai era para a Argentina e o navio dele encrencou em Santos. Parou 1 mês lá e não estava tendo jeito de arrumar o navio. Ele resolveu com um grupo de amigos vir a São Paulo, direto para o Bom Retiro. Por Deus, eu seria argentino. A minha sorte, a minha felicidade é que tive o privilégio de nascer nesse país maravilhoso, Brasil, com todos os defeitos que tem, com todos os problemas que tem, mas é o melhor país do mundo, onde meus filhos, e agora, se Deus quiser, também meus netos vão crescer, se desenvolver, e eu quero este país cada vez melhor. Quando eu aspiro, eu sinto o néctar das flores. Este é um país de flores, e nós temos que aproveitar o lado bom. Ainda existe uma grande diferença, uma grande divergência social, e é nisso que a gente tem que trabalhar. Uma das coisas que a gente faz aqui é o AMEN, a Associação dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior. Está fazendo RAI, 18 anos, tirando crianças de rua e levando para se transformar num cidadão depois de 4, 5 anos de existir, de viver conosco. Então, você vai resolver o problema? Não, mas vou fazer a nossa parte. E aí está, esta é a mensagem que eu gostaria, Rony, que fosse levada a todo o Brasil. A comunidade judaica que participa intensamente,
que tem o respeito de todas as autoridades do Brasil, sejam elas boas ou más. Infelizmente, muitas delas até pouco honestas vão ser eliminadas. Quando nós podíamos imaginar que maus empresários passariam 2 anos na cadeia? E este país está assim. Nós estamos em transformação. Nos anos 20 a 30, nos Estados Unidos, começando por Al Capone, tudo era corrupção. O magistrado era corrupto, o prefeito era corrupto, até o presidente. E aí um presidente que foi assassinado entrou no seu lugar, Franklin Roosevelt. Franklin começou uma nova era para os Estados Unidos. E hoje corrupção nos Estados Unidos, e depois dele Franklin Delano Roosevelt. E depois de Kennedy, a corrupção nos Estados Unidos reduziu em 98%. Ainda existe 1 ou 2, mas quando ele é pego, vai para a cadeia. E aqui só começou agora. Eu tenho absoluta fé que se nos Estados Unidos acabou praticamente a corrupção, aqui no Brasil vai acabar. Se você é um corrupto, olha, o teu destino é a cadeia. Ô Marcos Arbeitmann, você acredita que venha a enxergar, a presenciar, a participar da paz no Oriente Médio ainda no teu tempo de vida? Claro, nós já estamos nesse caminho. Eu já estou sentindo a paz. Quando um amigo meu diz assim, eu estou indo para Israel. Poxa, você está indo para o lugar mais seguro do mundo. Pode sair à rua de madrugada, de noite, não tem lugar onde você não possa andar. É pequenininha a área, mas de Jerusalém, onde você for, de Haifa, do norte, do extremo em Haifa, mesmo na fronteira com o Líbano, ou descendo para o Negev e na fronteira com o Egito, pode ir tranquilamente do outro lado da fronteira com a Jordânia. É um país de absoluta paz. Infelizmente ainda existe terrorismo no mundo, mas o terrorismo hoje não está diretamente afetando somente Israel, afeta o mundo todo. Hoje o país menos afetado do mundo é Israel. E para os árabes, que são nossos primos irmãos, 2 bilhões e 500 milhões de árabes. Quantos judeus são? No Estado de Israel, apenas 8 milhões 350 mil. E eles só podem fazer o bem. E quando houver paz, o benefício maior vai ser da comunidade muçulmana, que vai, apenas citar um exemplo, Albert Sabin, com uma simples gotinha, não salvou milhares de crianças muçulmanas, árabes. Qual seria a razão da gente matar um Albert Sabin? Não seria vantagem para a comunidade. Hoje, o povo de Israel está trabalhando em tecnologia e o mundo todo tem que se valer disso. Tudo que Israel descobre, não precisa ser só o Waze, tudo que ele descobre em medicamentos, no avanço da medicina, é em favor da humanidade. E por isso, como brasileiro, eu tenho um grande amor a Israel, terra dos nossos antepassados, antecedentes, e o grande orgulho de me considerar descendente de Abraão. Ô Marcos Arbeitmann, como vai a Maringá, a empresa que você fundou, pequenininha, e que hoje é um mundo de prestação de serviços na área de turismo? Bom, nós estamos hoje 50 anos, mas depois disso, há cerca de 10, criamos aqui a central de eventos para fazer eventos, porque todas as empresas precisam lançar seus produtos e está crescendo bem, e uma empresa de tecnologia, que é a Lemontec, e que tudo hoje é tecnologia. Praticamente a gente vive no mundo virtual. Ora, se nós começamos a Maringá há 50 anos, de zero, e hoje já chegamos com as 3 empresas a 537 funcionários, passamos por essa crise sem dispensar funcionários. Isto é uma grande luta, e pagando os impostos, que são dos mais elevados que existem. Mas é um país de oportunidade. Brasil é um país que permite que uma agência, aliás, quando eu comprei a empresa, chamava Maringá, e alguém me perguntou, por que você não vai mudar o nome? Claro, vai chamar Transocean Travel Business, coisa assim. Não, mas não deu tempo. Envolvido no trabalho, hoje Maringá está aí. Você mudaria o nome se a tua empresa se chamasse Coca-Cola? Coca vem de cocaína, cola é de cola, e chama Coca-Cola. É a marca mais valiosa do mundo.
Ô Marcos, qual é a mensagem que você deixaria para um jovem judeu, um jovem brasileiro, que encontra o Brasil na situação em que ele está, em direção ao futuro dessa pessoa e da família que ele vem a constituir? Não saia do Brasil. Se você for fazer um curso no exterior, pode fazer. Volte mais forte, mais preparado. Aqui é a terra onde você nasceu. Tenha certeza que é aqui que você pode desenvolver. Eu, ao contrário até o que disse o Rony agora, vejo um mar de rosas à nossa frente. Vejo um país pujante. Claro que precisamos eliminar os corruptos. Mas quando a gente imaginava que haveria 98 deles presos, alguns deles há 2 anos, quando a gente vê todos eles ou acusados, às vezes tem 9, 10 inquéritos, está demorando? Está, mas é normal, o direito de defesa é inerente, é parte. Mas aqueles que são culpados vão acabar atrás das grades. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o que a gente precisa? Acreditar no país. Você tem que acreditar em si próprio. Trabalhe, estude, não deixe de estudar bastante. Acredite neste país que é o melhor do mundo, mas principalmente acredite em você, na tua capacidade, na tua competência. É que nela está baseado o teu futuro. Você pode estar em qualquer país do mundo. Se não houver no fundo da tua alma vontade de vencer, aí não vai adiantar, porque você não vai vencer. Mas nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. É só trabalhar com firmeza, com amor, com carinho. Queira bem a todo mundo. Fica muito mais fácil viver. Perdoe mais. Em ivrita a gente diz savlanut vesovlanut. Paciência e tolerância. É isto que eu desejo a você. Tenha paciência, tenha tolerância e vai ser mais fácil viver, crescer, melhorar. Se ficar rico, melhor ainda. Se não ficar, você vai ver que dá para viver muito bem nesta terra maravilhosa, que em se plantando, tudo dá. O que é que eu não te perguntei que você gostaria de ter dito? E câmeras e microfones de menorar na TV, para que você possa dizer aquilo que você gostaria e que não lhe foi perguntado. Rony, você não me perguntou por que um cidadão de religião judaica é indicado e assume a presidência da Fundação Cultural Exército Brasileiro. É estranho. No Exército só encontrei gente muito séria, nada a ver com 64, com Revolução, nada disso. Lá só tem gente séria, dos comandantes, dos generais e tal. E eu, aprendendo a conviver com eles, quero dizer, eles estão lá apenas para respeitar a Constituição. É isto que é a vontade deles, não vão intervir em nada. Se o Exército precisar ajudar, porque na Rocinha é uma vergonha do que está acontecendo, mas quero aproveitar aqui e fazer um apelo. Se você é carioca, e pode ser que aqui em São Paulo tenha um problema também, não acha melhor parar de comprar cocaína na Rocinha? É você que vai lá comprar que está criando esses bandidos. É você que está pagando para ele comprar uma arma e que vai matar algum parente seu. Pare de comprar cocaína, pare de comprar o crack. São esses milhares que vão lá comprar que fazem eles ter essa fortuna de dinheiro. E só a polícia tentar ir atrás e matar um, matar o outro, não vai resolver se você não parar de usar a droga. Pare. Abençoados foram nossos pais, são nossos pais, que nos fizeram nascer neste país, Brasil. Brasil é o melhor país do mundo, é um país que acolheu nossos pais e nós tivemos a felicidade de nascer aqui. Fico feliz de ver que um Rony lutando aí consegue manter no ar um programa nesta qualidade, consegue manter a Menorá, que nós modestamente apoiamos sempre, pela luta, pelo desenvolvimento e por também manter consciente a comunidade judaica que podemos ser muito bons brasileiros mantendo nossa religião judaica, que afinal, se Yeshua ben Yosef, Jesus, que os cristãos receberam como Messias, e nós ainda estamos aguardando o Messias,
mas na verdade ele nasceu judeu e também morreu judeu com 33 anos. Na verdade, nós temos orgulho de sermos também judeus e podemos ser judeus, amigos de todos aqui nesta terra brasilis, na magnífica e bendita terra brasileira. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Marcos Arbeitmann, o ex-presidente da Maccabi Mundial. Mas eu quero lembrar você, ou melhor, nem lembrar, eu quero te chamar a atenção para o bem, que a partir do terceiro bloco você vai ver a espetacular inauguração do obelisco da praia de Copacabana. É isso? Fique aí, não saia daí, já já voltamos. O Rio de Janeiro possui muitas coisas interessantíssimas na área de história. Algumas estão à vista, as pessoas passam e nem percebem. As outras ainda existem e estão escondidas e esquecidas. Este é o caso específico do obelisco que marcou a inauguração da primeira urbanização de fato da Avenida Atlântica. A primeira obra na Avenida Atlântica, quando ela foi aberta nas areias de Copacabana, ela se iniciou em 1905 e levou quase 3 anos. Era um caminho de pouco mais de 4 metros de largura. Já nos anos de 1914, 15, havia carros à beça aqui na cidade, então um dos problemas levantados até pela mídia local é de que não dava para passar 2 carros juntos na Avenida Atlântica. Não havia largura para isso. E em 1919 se começa uma obra de duplicação da Avenida Atlântica de 4 metros de largura para 12 metros de largura, com um canteiro central, onde foram colocados postes e árvores. Não exatamente um canteiro, mas uma área central. E para comemorar uma obra tão esperada, na verdade 14 anos depois do início da abertura da Avenida Atlântica, os moradores de Copacabana resolveram construir um monumento, resolveram construir um obelisco de granito. Porque o granito é essa pedra que tem aqui em todas as montanhas do Rio de Janeiro. A nossa cidade ela foi calçada com granito, seus paralelepípedos, seus meio-fios. As casas tinham suas bases em granito, as molduras das janelas, as molduras e batentes de porta, tudo em granito retirado aqui das nossas montanhas, tanto as demolidas quanto das pedreiras, que o carioca ainda pode ver por aí à vontade, em todos os cantos da cidade. Assim sendo, em junho de 1919 foi assentada a pedra fundamental do obelisco privado, pago pelos moradores, da Avenida Atlântica, antes mesmo da obra ter sido concluída. O obelisco acabou sendo concluído junto com a obra. O curioso é que esse obelisco ficava na frente de uma rua chamada Almirante Guimarães. Que raio de rua é essa? São anos pesquisando nos mapas antigos de Copacabana para chegar a uma conclusão. Essa rua não existe. Mas como não existe se ela é citada nos jornais, nas matérias dos jornais? A única explicação que nós temos atualmente é que entre a rua Miguel Lemos e a rua Sá Ferreira haviam 3 ruas, e não 2. Havia de Almoriz, havia Almirante Gonçalves e havia a Almirante Guimarães, uma rua que não existe mais. Não há fotos da inauguração, mas os jornais relatam a presença da banda do Corpo de Bombeiros, de pouquíssimas autoridades. Não foi prefeito, não foi ninguém da Presidência da República, do Senado, ninguém compareceu. E as honras do discurso couberam a um outro almirante, um tal de Almirante Silvado, que também a história deixou de registrar, e era, na época, em 1919, o morador mais antigo de Copacabana. Ele estabeleceu residência naquela região, ali de Almoriz, Almirante Gonçalves, Almirante Guimarães, em 1896. Portanto, ele já estava há 23 anos residindo em Copacabana, e o seu discurso o jornal relata da seguinte forma. Ele contou como foi toda a história do surgimento do bairro, e lamentavelmente nenhuma linha foi publicada.
Isso que o almirante Silvado contou em 1919, hoje, em 2018, 99 anos depois, faz uma falta danada. E onde está o raio do obelisco? O obelisco, ele foi retirado dali, e os jornais falam na época da Rua Almirante Gonçalves, porque o Almirante de Guimarães já não existia mais. Ele foi retirado dali e levado para o Leme, praticamente na porta do Forte do Leme, colocado na porta do Forte do Leme, nos últimos metros da Avenida Atlântica, em 1930, quando houve a retirada do canteiro central, a construção de novas calçadas e o asfaltamento da Avenida Atlântica, que só viria a mudar de fato nos anos 70 para essa Avenida Atlântica que conhecemos hoje. E qual não é a surpresa de chegarmos ao Leme e encontrarmos este obelisco com todas as suas placas intocado? E é esse obelisco, lá no Leme, para onde nós vamos agora, uma história muito curiosa aqui do nosso Rio de Janeiro, pouco conhecido.
Menorá na TV, de novo no ar, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também em todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, de novo na quinta, sexta, sábado e domingo, 7 dias na semana, nos horários que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Os nossos programas originais estarão sempre no ar às quintas-feiras, às 10 horas da noite. Nos vemos, então, no canal 6 da NET Rio, na quinta-feira, às 10 da noite, e em todos os dias que você sabe que pode nos encontrar. E nos vemos, então, na telinha da NET Rio, através do canal 6.